Vamos lá, galera. Voltando aqui, vamos reiniciar os estudos falando agora de cada função administrativa. E, claro, vamos iniciar pela primeira delas, função planejamento. E é importante destacar que o planejamento se desenvolve em níveis. Há 3 níveis de planejamento, assim como há 3 níveis organizacionais. Vamos aprender, então, de antemão, quais são esses níveis organizacionais. É o famoso ETO. ETO. Nós temos o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então, se a gente tem 3 níveis organizacionais, teremos para cada nível um tipo específico de planejamento condizente com sua realidade, com suas peculiaridades, coisa que é muito cobrada em prova para que você distingua a diferença do planejamento estratégico, tático e operacional. Eles têm diferenças bem marcadas, tá bom? E a gente vai estabelecer todas elas. Então, dito isso, vamos à nossa aula de planejamento. Vamos entender o que é a função planejar, né? Vamos pensar nessa que é a primeira das funções administrativas. Então, vai ser no planejamento, por exemplo, que vamos interpretar a missão organizacional. Tá? É no planejamento que a gente vai entender qual é a razão de ser de uma organização. É no planejamento também que a gente vai estabelecer o horizonte temporal em que uma organização se enxerga no futuro por uma abordagem ampla, a sua visão de futuro. É no planejamento que a gente vai criar ações no presente para alcançar objetivos no futuro. Então, os meios necessários para alcançar esses objetivos também serão estabelecidos na função planejamento. Então, vamos lá, olha só, um esquema que a gente tem. O que é isso aqui mesmo? Planejar, organizar, dirigir, controlar. Pode ser? Né? Então, função planejamento define a missão, os objetivos, as prioridades da administração. Determina aonde as coisas estão agora, porque é preciso saber como que se está agora para pensar acerca do futuro. É aqui também que desenvolvemos premissas sobre as condições futuras e identificamos os meios para alcançar os objetivos, implementando os planos de ação que são criados e avaliando os resultados. Tudo isso na função planejamento. Agora é importante, dentro do planejamento, que a gente estabeleça uma coisinha básica. Existe com a função planejamento uma técnica que a gente chama de análise de hiato. Ah, professor, o que seria análise de hiato? O hiato procura responder algumas perguntinhas básicas na hora de fazer o planejamento. Por exemplo, como as coisas estão? Primeira perguntinha, primeiro questionamento. Qual é a situação atual da minha organização? Quais são minhas forças, minhas fraquezas, minhas oportunidades, minhas ameaças? Quem são meus concorrentes? Quem são meus stakeholders, meus clientes? Tudo isso são questões relevantes. E aqui o foco está eminentemente no presente. Quando a gente pensa também, não é, na análise de hiato, que vai distanciar, que vai ser um fluxo que vai ligar o presente ao futuro, aquilo que se pretende, claro, considerando os meios, a gente também pergunta onde quero chegar enquanto organização. Onde quero chegar enquanto organização. E aí eu estou pensando no meu futuro, aquilo que eu idealizo para a minha organização, a imagem que eu vejo de mim enquanto organização no futuro. Só que tudo isso, não é, deve ser considerado pelo prisma. Como chegar lá. E aí a gente está falando dos meios, as estratégias, os caminhos a se percorrer para conseguir. Então é importante saber o que é a análise de hiato dentro do planejamento. E o planejamento vai tratar de fazer, sim, essa técnica de análise de hiato. Importante mencionar essa análise de hiato com suas perguntas básicas em relação a uma organização e seu trato com o futuro.
Então vamos para as características do planejamento. Primeiro, ele deve ser contínuo e permanente, a gente não planeja uma única vez, a gente sempre planeja, não é? Acaba um ciclo, a gente inicia outro. Deve abranger o maior número de pessoas. Não é no planejamento que a gente estabelece os objetivos e a missão de uma organização. Imagine você que você faça parte de uma organização que não compartilha com você seus objetivos, ou seja, ela quer alcançar seus objetivos, mas não quer que você alcance os teus. Será que você vai ajudar essa organização a alcançar os objetivos máximos dela? Não mesmo, só se você for idiota, não é? Então é preciso haver uma conciliação entre os objetivos organizacionais e os objetivos individuais, porque é dando que se recebe. Além disso, ajuda a identificar os fatores críticos de sucesso. É no planejamento que a gente vê aquilo que é essencial a uma organização, aquilo que não pode faltar, suas competências distintivas, seu diferencial competitivo, vai ser no planejamento. Além disso, a gente vai criar com o planejamento um foco, porque a gente vai saber onde está e a gente vai traçar onde a gente quer chegar. É claro que ocorrem variações no plano, sim, não é? Mas um plano serve como um guia, um norte, só que ele é flexível, porque a gente pode adaptar o planejamento à medida que a gente executa. É até importante falar, quando a gente pensa em estratégia, a estratégia é o meio utilizado para validar o planejamento. Mintzberg vai dizer o seguinte para a gente. Mintzberg vai nos dizer que quando a gente pensa em realização de estratégias, existem estratégias deliberadas e estratégias emergentes. As deliberadas são aquelas extremamente racionais, que você diz onde quer chegar e segue à risca um plano para chegar lá, sem variações. Isso seria uma estratégia deliberada. Ao contrário, há também as estratégias emergentes. Elas vão sendo incrementais. À medida que executa, você vai para lá, vai para cá. Então, a gente pode estabelecer da seguinte maneira. Olha o que a gente pode colocar aqui. A gente pode colocar a estratégia pretendida, segundo Mintzberg, tá? Essa é a estratégia pretendida. A estratégia pretendida, ela necessariamente vai ser deliberada. Diz aí, saiu o edital de um concurso. Você vai estudar para esse concurso. Você monta um plano, não monta? Monta. E você é super racional. Você estabelece olhando para frente. Estudarei tantas horas por dia, tais disciplinas, vou acordar tal hora, vou dormir tal hora. Você faz totalmente deliberado. Só que é isso que acontece no final das contas? Não. Porque olha o que acontece. A gente tem alguns saltos, a gente tem algumas adaptações. Poxa, está chegando o dia da prova e eu não fechei 30% do meu edital. Oh, meu Deus, o que fazer? Ah, português eu já nasci falando. Pula, né? Informática eu uso o computador. Tchau. Ah, administração pública, o que é isso? Poxa vida, né? Então, vou estudar só administração pública. O que acontece? Se ferra na prova, não é? Isso daqui seriam as estratégias emergentes. Então, aqui a gente tem a estratégia pretendida. Ela vai ser deliberada. Ela também pode ser uma estratégia que vem aqui e não é realizada. Não realizada, que você pode montar e não fazer nada, não é? Só que a estratégia pretendida é deliberada, só que a estratégia realizada, ela vai ser o quê? Tanto deliberada quanto emergente. Não é difícil você pensar numa estratégia puramente deliberada ou numa estratégia puramente emergente. Então é por isso que o planejamento ajuda a criar foco e também flexibilidade. Importante que vocês entendam esse ensinamento do mestre Mintzberg. Então cria foco e flexibilidade, melhora a coordenação e o controle e genericamente a gente vai ter um plano. Outro ponto essencial a se falar de planejamento. Planejamento é diferente de plano ou é igual? É diferente, tá? Aqui o planejamento é o ato de pensar o futuro para o alcance de objetivos de uma organização. Só que esse ato vai gerar um documento, precisa ser formalizado, né? Até para facilitar o controle e a coordenação. Então, o plano vai ser a formalização, a sistematização, a documentação do planejamento. Então,
de antemão, digo a vocês, não confundam, tá? O plano é algo oriundo, é um produto do planejamento. O planejamento é um processo que gera como produto um plano. Beleza, beleza, beleza. Então ficou assente, ficou firme. Vamos passar adiante agora que temos os conceitos iniciais sobre a função planejamento. Sim, a gente já falou disso. Planejamento abrange todos os níveis hierárquicos, ou seja, estratégico, tático e operacional. Quando a gente fala em planejamento, existem algumas filosofias, não é? A gente pode definir 3 filosofias mínimas, 3 filosofias básicas de planejamento. A gente pode dizer que um planejamento tem uma filosofia conservadora quando ele é voltado para a manutenção, ou seja, o lema pode ser definido como: em time que está ganhando, não se mexe. Ou seja, para que eu vou mudar se a situação presente está boa para mim? Então, o que eu quero fazer no futuro? Manter as condições do presente. Porque meu ambiente é previsível, é estável, eu não tenho concorrentes, eu atuo em situação de monopólio, não é? Eu não preciso trabalhar com eficiência, eu preciso simplesmente fornecer o produto ou serviço. Isso é bem comum na administração pública, é ou não é? Então, aqui só precisa se assegurar a continuidade do sucesso. Temos ainda o planejamento otimizante. Aqui é voltado para a melhoria, para a inovação. O ambiente deixa de ser harmônico, previsível e estável para ter uma pitada de quê? De incerteza, de dinamismo. Sendo assim, o que a gente quer por meio dessa filosofia? Assegurar a reação adequada em face das mudanças. Só que a gente continua fazendo a mesma velha coisa, só que de maneira melhor, tá? Então, tem ainda o planejamento adaptativo. Esse daqui são para as organizações extremamente modernas, altamente voltado para o futuro, para as contingências, porque o ambiente é altamente dinâmico e incerto. E aí procura antecipar os eventos que podem ocorrer, não é? Identificando-os antes e tomando ações apropriadas antes mesmo desse futuro incerto acontecer. Então, são algumas filosofias que podem balizar aí o pensamento estratégico. Só que é importante que vocês saibam que, independente da filosofia adotada por uma organização, o planejamento é sempre voltado para o futuro. Sempre voltado para o futuro. E aí vamos para princípiozinhos básicos do planejamento, tá? Primeiro princípio é o princípio da precedência. Quem é que fala sobre o princípio da precedência? É Djalma de Oliveira, autor que tem relevo nas provas do CESP, inclusive com questões tiradas dos livros dele de Organização, Sistemas e Métodos, Planejamento Estratégico, assim como outros, tá? O CESP gosta de tirar questões do Djalma, definições do Djalma, tá bom? Então, o Djalma vai nos dizer acerca do princípio da precedência. Esse princípio eu já havia mencionado. Esse princípio diz que a primeira das funções administrativas é justamente o planejamento. E que sem o planejamento não há base para organizar, dirigir e controlar, tá bom? Ele vai ser a função precedente que vai dar base para todas as outras. Princípio da contribuição aos objetivos. É lógico que seu planejamento, ele deve otimizar o alcance dos objetivos máximos da organização. Só que para que a gente consiga a contribuição aos objetivos como se espera, é preciso que se estabeleça prioridades. Aqui eu vou pegar um exemplo da própria estrutura orçamentária brasileira. A gente sabe que existe uma lei de orçamento chamada PPA, Plano Plurianual. O que o PPA nos estabelece? O DOM, as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para quanto tempo? 4 anos. Massa, beleza. E todos os anos sai uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai nos dar as metas e as prioridades da administração pública por um ano, balizando aquilo que a gente chama de orçamento, ou LOA, ou Lei de Meios, Lei Orçamentária Anual. E essa Lei Orçamentária Anual vai conter todas as receitas e todas as despesas que vão custear os programas de governo segundo o critério funcional programático. Opa, que massa, né? Isso. E aí, em decorrência da LOA, começa a execução, que é a parte operacional do planejamento aqui. Seria a execução financeira,
a execução orçamentária. Então, enquanto peça de planejamento estratégico, o PPA vai estabelecer todas as diretrizes, objetivos e metas para 4 anos. Dá para alcançar tudo de 4 anos em um? Não. Então, o que vai fazer? Suponha que a gente tenha que fazer o programa X, Y, Z, W. Dá para fazer tudo isso em um ano? Não. Essa peça vai ser a mais geral, porque ela é uma peça de planejamento estratégico. Com base nela, vai ser preciso ter uma orientação, uma segmentação, não é? É por isso que a LOA, não é, ainda que seja uma peça única, se divide em 3 peças. A gente tem, não é, o FIS, o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das estatais e a gente tem o orçamento da Seguridade Social. E quem vai dizer como é que serão aplicados esses recursos? A LDO. Então a LDO vai dizer, não, só vamos fazer nesse ano o programa X, porque ele é prioritário. Então, para alcançar os objetivos máximos, é preciso estabelecer uma hierarquia, o que é primordial, o que vem na sequência e assim sucessivamente. Então é importante entender essa estrutura aí, não é? Vejam que planejamento está presente na realidade das organizações públicas, inclusive relacionada à finança pública, aos processos orçamentários aí. Nossa estrutura orçamentária é típica estrutura de planejamento das ações governamentais. Então, contribuição aos objetivos, princípio da universalidade ou maior penetração e abrangência. A gente já falou que o planejamento deve abranger o maior número de pessoas. E uma pequena mudança na estrutura é capaz de afetar todo o sistema, porque a gente está falando de abrangência, de penetração, de visão sistêmica, não é? Além disso, o princípio da maior eficiência, maior eficácia e maior efetividade, que o planejamento deve procurar maximizar resultados, reduzir deficiências, custos, problemas. É para isso que a gente faz planejamento, para ser mais eficiente, mais eficaz e, em consequência, mais efetivo. Já havia dito, já havia mencionado, o planejamento se desenvolve em 3 níveis. Quais são os níveis do planejamento? Estratégico, tático e operacional. Tá? Então, a gente vai aprender que cada nível tem uma peculiaridade e a gente vai começar com o estratégico. E o estratégico é o que tem mais riqueza de detalhes e é o estratégico que mais cai em provas. Né? Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, é importante determinar que esse planejamento vai ser o nível de cúpula, o mais abrangente. A gente precisa decompor. Há aqui uma decomposição dos objetivos, tá? A gente decompõe os objetivos estratégicos em objetivos táticos e objetivos táticos em objetivos operacionais. Então, o planejamento está sempre relacionado ao alcance de objetivos. Aqui a gente vai ter objetivos de longo prazo, aqui de médio prazo e aqui de curto prazo. Para começar a conversa, é isso que a gente vai ter. Não é? Outro ponto essencial. Eu falei que o produto do planejamento estratégico é o quê? O plano. Genericamente, todos terão planos. Tem um plano estratégico, um plano tático e um plano operacional. Mas, de maneira específica, há nomes para cada um dos produtos desses planejamentos. É importante que vocês saibam, porque isso pode ser cobrado em prova. Quando a gente fala em nível estratégico, nós temos propriamente um plano, assim como o PPA. Quando a gente fala em nível tático, a gente tem um programa. Diz aí para mim, o PPA, ou o plano plurianual, não é um conjunto de programas? Sim. E esses programas serão concretizados por meio de atividades, operações especiais e projetos. Então, a gente tem aqui projeto. Então, o produto do planejamento estratégico é o plano. O produto do planejamento tático é o programa. E o produto do planejamento operacional seria o projeto. Vamos para uma musiquinha para descontrair de novo e para que vocês memorizem isso daí? Só que tem que fazer gestinho. Todo mundo olhando para o computadorzinho e fazendo assim comigo, tá bom? Quem não cantar e não fizer, não passa, beleza? Então é assim, para vocês memorizarem que cada um está no nível estratégico, tático, operacional. Essa é a musiquinha, olha só. Plano, programa, projeto. Plano, programa, projeto.
Para um pouquinho, pensa um pouquinho, plano, programa, projeto. Everybody! Plano, programa, projeto. Plano, programa, projeto. Para um pouquinho, pensa um pouquinho, plano, programa, projeto. Então, cada um vai ter sua característica que a gente vai mencionar ao longo do curso, mas genericamente todos são planos. Planos táticos, planos operacionais, planos estratégicos, não necessariamente nessa ordem. Vamos lá, seguindo adiante. Cúpula estratégica, planejamento estratégico. Vamos estudar o primeiro dos níveis, mas isso vai ficar para um próximo encontro, tá? A gente vai iniciar então com a definição do planejamento estratégico, seus elementos e sua dinâmica. Até mais!